Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um NeuroBP em Foco. Eu sou a Karen Diniz, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Este momento agora eu vou compartilhar um super segredo com você nesta live de hoje, que é um segredo que todo neuropsicopedagogo, que está todo profissional quer saber na sua área de atuação, que é como ter sucesso nos seus atendimentos, como realmente ter sucesso nos seus atendimentos. Primeiro, vamos definir a palavra sucesso, porque eu mesma, particularmente, eu não gosto dessa palavra sucesso, porque sucesso para mim, ela tá atrelada num senso comum tão grande já, que sucesso para mim é algo assim, passageiro, tá? Então, a gente vai trazer conceitos, vai conceituar um pouco. Porque, assim, eu gosto muito de trabalhar com essa parte de conceituação. Eu acho vital, eu acho fundamental eu trazer, né, os níveis de conceito daquilo que eu estou falando. Porque às vezes eu falo uma palavra e eu tenho uma experiência, uma experimentação, eu tenho um conceito aqui na minha estrutura cognitiva. E às vezes você não compartilha desse conceito. Então é importante, né, eu trazer para você o meu conceito de sucesso, tá? Eu, particularmente, quando a gente fala em sucesso, eu não gosto muito desse termo, porque ele está muito aí na boca do povo, ele está muito no senso comum, e hoje tem muito a ver com aqueles efeito tsunami, né? De repente vem assim alguma coisa muito, um impacto muito grande, mas isso aí logo passa, logo esfria, logo desaparece, né? Como, por exemplo, a gente pode pensar nos hits de verão, né? São sucessos, mas são sucessos ali por uma semana, um mês, às vezes até uns 3, 4 meses depois são esquecidos, né? Diferente de clássicos que são aí lembrados por gerações e gerações. Então, eu gosto muito mais do termo referência, né, na neuropsicopedagogia, se tornar um neuropsicopedagogo de referência do que um neuropsicopedagogo de sucesso. Porque eu tenho essa sensação, sabe, que o sucesso ele é muito passageiro. O sucesso não se mantém, né? Diferente de uma autoridade, diferente aí de uma referência. Mas no atendimento a gente pode usar o termo sucesso, porque aqui a gente está usando uma outra conotação de sucesso. Não é ser uma pessoa de sucesso, mas é ter sucesso na sua prática, ter sucesso naquilo que está desenvolvendo. Então, gosto de trazer os conceitos para ficar bem claro, porque quando nós fazemos algo e temos sucesso naquilo, o que nós estamos dizendo? Que nós conseguimos chegar no nosso objetivo, que nós conseguimos chegar na nossa meta, nós atingimos ali a nossa meta estipulada por meio das estratégias que nós desenvolvemos. Então foi ótimo, assim, esse termo aqui é o termo sucesso que eu quero trabalhar com você hoje. Então esse sucesso é chegar na meta, atingir a meta para o seu paciente dentro do seu atendimento neuropsicopedagógico. Então, bora lá, pega o seu caderno, pega a sua caneta, que eu vou dar a primeira dica, a primeira orientação. Eu também não gosto muito de dica, né? Porque eu falo que nós somos profissionais, nós não damos dicas, nós damos orientações. Dica, assim, é muito simplória, né? Mas hoje eu vou falar em dicas, sim, sem problemas, porque são orientações para que você tenha sucesso no seu atendimento, para que você consiga chegar com o seu paciente na sua estratégia, na sua meta, naquilo que você deseja, né, desenvolver para ele. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós vamos falar em passos aqui. Deixa eu ver quantos passos eu selecionei para vocês hoje. São 5 passos, tá? 5 passos. Primeiro passo para você ter sucesso no seu atendimento: não atenda por sessão. E aí você fala, meu Deus, Karen, como assim? A neuropsicopedagogia, eu tenho que fazer sessões? São de 3 a 6 sessões de avaliação, são sessões de intervenção? Como assim não atenda por sessão? Não realize contrato de atendimento verbal, nem atenda por sessão, com pagamento sessão após sessão.
Porque isso, além de não fidelizar o cliente, né, que no caso é o pai do seu paciente, não o seu paciente, porque muitos de nós vamos trabalhar com crianças e adolescentes, nós dependemos do pai e da mãe, né, para trazer, para cumprir a agenda, para cumprir os horários. Então, quando a gente marca os atendimentos, sessão por sessão, pagamento de sessão por sessão, duas coisas acontecem. Primeiro, o paciente deixa de comparecer no horário marcado. Ele deixa de vir nas sessões, às vezes ele passa um mês, de repente ele volta, aí de repente ele vem numa sessão, ele fala que vem na próxima, ele não aparece. E também os pais não têm o compromisso financeiro com a neuropsicopedagogia. Então, além de a gente ter esses dois problemas, que é a falta da presença, né, do paciente, que o pai às vezes não traz, a falta do compromisso financeiro, que o pai também não tem, porque, gente, a vida acontece, né? Se você não tem planejamento financeiro, como a maioria das famílias brasileiras não tem, se você não programa bem o seu orçamento, o que acontece? Gasto dinheiro da neuropsicopedagogia, porque a neuropsicopedagogia não é importante, né? Não é tão importante assim. Na concepção das famílias, eu estou falando, tá? E aí o que acontece? O pai não vem, o pai deixa para depois, o pai acaba não trazendo. Não devemos fazer por sessão. Mas, Karen, como que você faz, então? Como que eu devo fazer? Se o pai vem, né, não vou pegar sessão por sessão, agendar ali o atendimento? Como que eu faço? Claro, gente, eu tô compartilhando com vocês porque eu já passei por tudo isso. Eu já passei por situações em que a família não pagava ou situações em que a família não trazia o paciente e depois dizia que não funcionava a neuropsicopedagogia, que não era bom, que não estava fazendo efeito, que não estava fazendo diferença para o seu filho. Então, eu percebi que as famílias que se comprometiam e fechavam pacotes, o paciente tinha sucesso no atendimento. Eu conseguia chegar com ele no aonde eu queria, no ponto que eu queria. Porque, claro, às vezes acontecia um imprevisto, ele não podia vir naquela sessão, mas como tinha pago, ele achava meios de avisar com antecedência e remarcar aquele horário, para que não fosse perdido aquele valor. Então, meu paciente que fechava um pacote de sessões, ele comparecia em todas as sessões, ou então a gente reagendava um horário semanal na mesma semana que ele tinha perdido para fazer o atendimento. Então, o que acontece? Quando você fecha por pacote, o seu paciente vem, ele participa, ele tem constância no atendimento. A família se envolve no atendimento. E aí a gente consegue estipular a nossa meta, né? A gente consegue fazer o nosso plano de avaliação, a gente consegue fazer o nosso plano de intervenção e desenvolver, e o nosso paciente chega no objetivo que a gente deseja, né? No objetivo que ele precisava chegar. E aí, eu já estou dando o segundo passo. Quando a família faz o pacote, e aí, Ali, indiferente qual é a quantidade de sessões, vai ser determinada por você, né? O que você vai oferecer para as famílias. Depende muito, gente, da localização. A neuropsicopedagogia, ela pode ser realizada na avaliação até 3 vezes por semana, na intervenção até 2 vezes por semana. Mas normalmente as famílias não têm condições de arcar com esse custo de mais de uma semana, de mais de uma sessão semanal. Então você pode fazer uma sessão semanal e fechar aí pacotes que seja pagamento por mês, 3 meses, né? Ou quantidade X de sessões, 10 sessões, 12, 15 sessões. Na avaliação, o protocolo ele é em torno de 3 a 6 sessões, tá? Você pode fechar um pacote maior de sessões que já faz a avaliação e já começa a intervenção, né? Com a família ciente disso, que vai ter um momento de avaliação. Mas isso vai depender muito da sua própria estratégia, tá? Só que quando a família paga esse pacote, quando você propõe um pacote para a família, olha só o que passa na cabeça da família. Lembra que eu falei lá que sem o planejamento financeiro, a neuropsicopedagogia não é importante?
Depois que ela paga, faz o pagamento, né? E normalmente esse pagamento, se for mensal, vai ser sempre no começo do mês, se for do pacote todo, vai ser no cartão de crédito lá parcelado. Enfim, quando a família faz esse compromisso, esse investimento, sabe o que acontece? A neuropsicopedagogia na mente dela vira prioridade. E sabe qual é o efeito dominó disso? Que a família se envolve no processo. Você consegue fazer com que a família participe do processo. Então, eu gosto, né, de envolver a família no processo. Como que você vai envolver, né, a família no processo? Você vai explicar para ela, como que vai funcionar, como que vai ser o processo de avaliação, como, né, quando que ela vai receber a devolutiva, quando que a gente vai começar a ver, né, o progresso, quais são as habilidades que a gente vai trabalhar, quais são as questões mais pertinentes. E aí, Jo, eu te falo que a criança não tem que aprender conteúdo nenhum, a gente não está ensinando conteúdo na neuropsicopedagogia. Não é reforço escolar, a gente não vai ensinar nenhum conteúdo. A gente vai trabalhar com intervenção. E a intervenção você vai propor não só para o momento do atendimento, tá? A gente trabalha envolvendo a família, ajudando a família a criar uma rotina familiar, uma rotina de estudos, uma rotina de lazer, uma rotina de momento com a família. Então, tudo isso nós vamos orientar as famílias a desenvolver dentro dos seus lares. E a neuropsicopedagogia, lembra que eu falei que agora ela é prioridade para essa família? Ela vai se estender na casa, não só no consultório. Quando a gente tem uma família envolvida, a gente consegue estender o atendimento do consultório para a casa dos pacientes, do consultório para a escola dos pacientes. Então, tudo isso faz parte, né, de envolver a família. E aí, quando eu envolvo a família dentro do consultório, quando eu envolvo a neuropsicopedagogia na casa do paciente junto com a família, quando eu envolvo a neuropsicopedagogia nas escolas, nas instituições de ensino, né? Se eu estiver trabalhando com crianças e adolescentes, o que vai acontecer? O meu paciente vai ter resultados mais rápidos. O meu paciente vai estar sendo estimulado o tempo todo. Por quê? Porque está tudo ao redor dele adequado para que ele tenha essa estimulação, para que ele desenvolva suas funções para proporcionar o aprendizado, e seja ele qualquer aprendizado, porque lembra que nós não trabalhamos com componente curricular na neuropsicopedagogia. Então, quando a gente envolve a família, a gente coloca a neuropsicopedagogia como prioridade, a neuropsicopedagogia na casa da família, a gente coloca a neuropsicopedagogia com orientação dos professores, com orientação na escola, e o nosso paciente vai ter sucesso no atendimento. Olha só, segundo passo, envolver a família. Então, vamos recapitular? Primeiro passo para a gente ter sucesso no atendimento é a gente fechar o atendimento por pacotes, não fechar por sessões. O segundo passo é envolver a família no processo, e aí a família vai saber exatamente o que acontece, como funciona a neuropsicopedagogia, e todas as expectativas estarão alinhadas. Todas as expectativas do paciente vão estar alinhadas com as expectativas da mãe, do pai, da avó, da professora, da coordenadora escolar e do profissional, né, da neuropsicopedagoga. Bom, terceiro passo importante. A gente acabou de falar que o primeiro é não fechar, né, por sessão, e sim fechar pacotes de atendimento. O segundo, e sempre com contrato, hein, gente? Sempre com contrato. O segundo passo é envolver a família no processo. E o terceiro passo ainda diz respeito à família. Mas agora é envolver a família no atendimento, nas
sessões. E aí eu tenho uma estratégia, gente, para isso. Desculpa que eu tô com um pouco de alergia. Eu tenho uma estratégia para isso. Eu sempre, a cada ali 4, 6 atendimentos, eu realizo um atendimento, né? Uma sessão familiar. Eu tenho uma estratégia para trabalhar isso, envolver a família na sessão. E não é uma sessão de devolutiva, não é uma sessão onde os pais vêm, eu fico conversando. Não, eu desenvolvo uma sessão em família. Uma sessão que, se eu tiver na intervenção, vai ser desafio para a família participar juntos. Ou é um jogo, ou é um circuito, ou é um quiz, ou são grupos, né? Eu divido ali, dependendo do tamanho da família, em 2 duplas, para trabalharem juntos. Por quê? Porque eu preciso vincular, unir essa família, para que essa família, quando tem rotina familiar, quando tem coesão familiar, quando tem afetividade, quando tem compreensão dos papéis de família, eu tenho uma aprendizagem mais fácil, eu tenho um desenvolvimento melhor nessa criança, né? Tanto cognitivo quanto um desenvolvimento de todas as suas áreas. Então, eu realizo uma sessão familiar. De quando em quando eu combino, né, com a mãe, com o pai, quem que acompanha essa criança, e a gente combina uma sessão familiar. E aí, eu estipulo também na rotina dessas crianças, na rotina dos meus pacientes, um dia da família, um dia da família. E a família escolhe lá o dia que é melhor para eles. Normalmente eles escolhem sábado, final de semana. E esse dia da família tem desafios e a família precisa interagir junto. Isso nós já sabemos que isso é muito mais do que saudável, né, para o desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer adolescente, né, ter esse pertencimento familiar, ter esse vínculo familiar. Então, eu oriento você que também faça isso. E agora eu tô falando família, e a família é quem mora, é quem cuida desse paciente, né? Às vezes não é a mãe, às vezes não é o pai, às vezes é tia, às vezes é tio, às vezes é primo, às vezes é irmã, às vezes é avó. Então, essas pessoas têm que estar envolvidas neste processo. Então, primeiro passo para você ter sucesso, fechar os seus pacotes de atendimento, né? Não fechar por sessão. O segundo passo, envolver a família no processo, dar a ela toda a noção do que está acontecendo, separar ali os momentos que vão existir durante todo o caminhar da neuropsicopedagogia e alinhar todas as expectativas. E o terceiro passo, então, é a gente atuar diretamente ali com a família nas sessões, porque isso cria vínculo cria afetividade cria estímulo cognitivo com aprendizagem significativa, com afetividade, com assertividade. Então, 3 passos aí, gente, importantíssimos para você, né, colocar aí em prática nos seus atendimentos, para que você tenha sucesso. Porque quando você consegue esses 3 passos, você, já tem sucesso garantido com o seu paciente, porque mostra que todo mundo está envolvido para a melhora desse paciente, para que ele realmente apresente resultados significativos. Então, eu gosto muito, né, desses 3 primeiros passos, porque assim, às vezes a gente não consegue. Por que eu tô falando esses 3 primeiros? Porque aqui, esses 3 passos não dependem da gente enquanto profissional. Esses 3 passos, ele depende da família. Ele depende da família que acompanha esse paciente. Então, quando a gente tem esses 3 passos, a gente não tem nem que ter dúvidas de que o nosso paciente vai ter sucesso durante a trajetória dele, durante toda a parte de avaliação e de intervenção. Por quê? Porque se uma família chega nesses 3 passos aqui de agora, que eu acabei de falar para você, essa família realmente está comprometida. Então, abrace essa família.
cuide dessa família, envolva essa família para que essas crianças, nossos pacientes, tenham sucesso no atendimento. Então, eu falei 3 passos e o que eles têm em comum é a família, o envolver da família, né? A família estar junto, a família envolvida no processo, a família pagando o pacote é comprometimento e a família participando nas sessões também é vínculo, criação de vínculo. Mas, Karen, essa não é a realidade de todo mundo. Karen, nem toda família é estruturada assim. Karen, nem toda família percebe essa importância. Então, num primeiro momento, a gente tem que analisar todo esse contexto familiar, todo o contexto social e cultural do nosso paciente. Mas se eu sei que a família, às vezes, ela só desconhece a importância, eu vou puxando a família para perto de mim. Agora, às vezes tem famílias que não tem como, não consigo, eu mesma não consigo. E aí, o que acontece? Ah, não vai ter sucesso essa criança? É isso? Jamais, jamais. Aí, os próximos 2 passos que eu vou dizer para você que vão te levar para o sucesso, esses dependem de você, tá? Vão depender do profissional. E aí, a gente também tem que chamar a responsabilidade para a gente, né? E o 4º passo, então, que é o primeiro passo que depende do profissional, é desenvolva um plano específico para cada paciente. Porque o que acontece? A família vem, né? A gente tenta envolver a família, envolve no processo, envolve nas sessões, a família é bem certinha, mas o profissional, ele pega um plano copia e cola que ele encontrou na internet e vai aplicar para o paciente, um plano de intervenção. Não, mas foi ótimo. Eu vi num livro que deu boa, eu li num artigo que deu certo. A minha amiga fez, eu copiei dela e vai dar boa com o meu paciente. Mas a gente esquece que não existe receita de bolo na neuropsicopedagogia. O planejamento, ele precisa ser individualizado, porque existe sim algo que é muito instável dentro desse processo. Existe algo que não tem como a gente mensurar, nem como a gente prever o resultado, que é uma variável, né? Que a gente fala na área de pesquisa das variáveis. Essa variável é o ser humano, é o serzinho que vai sentar ali na sua frente. Então, não tem como replicar planejamentos para vários pacientes. Você pode utilizar instrumentos, você pode reutilizar técnicas, estratégias, ideias que deram certo, que no perfil daquele paciente pode dar certo, mas nunca reaproveitar planejamento. Cada paciente tem que ter o seu plano de intervenção individualizado, e eu estou falando da clínica. Quando a gente fala em institucional, é um pouco diferente. Então, gravem isso. Eu estou falando da neuropsicopedagogia clínica. Cada paciente tem que ter o seu plano individualizado. Quando eu tenho um plano individualizado, eu vou ter resultado. Por quê? Porque eu vou atuar diretamente nas potencialidades daquele paciente, nas dificuldades daquele paciente, nas áreas de interesse daquele paciente. Então, não tem como eu não ter sucesso. Por isso que precisa da qualificação do profissional. Por isso que precisa de um excelente plano de avaliação para descobrir todos os dados que eu preciso para elaborar uma estratégia, um plano de intervenção personalizado. Então, o 4º passo já é um passo um pouco mais complexo, porque ele é um passo técnico, porque é um passo, né, que exige do profissional o conhecimento da neurociências, conhecimento das bases da neuropsicopedagogia,
conhecimento dos protocolos neuropsicopedagógicos e também o conhecimento do paciente. Isso é o fundamental, que não adianta nada eu ter todo o conhecimento técnico e não conhecer o ser que vai estar na minha frente, o ser que eu preciso auxiliar. Então, tudo isso é muito importante. E esse é o passo 4 que vai levar você ao sucesso no seu atendimento, que vai levar os seus pacientes a terem sucesso no atendimento. Então, vamos de novo recapitular, que eu estou vendo que está chegando bastante gente. Primeiro passo, não feche atendimento por sessão, feche por pacotes. Pacote gera comprometimento da família. Segundo passo, envolva a família no processo, explique tudo o que vai acontecer, antecipe, né, as preocupações, antecipe tudo aquilo que pode gerar uma ansiedade, explique para a família. Fale quando vai ser o momento de cada coisa e faça alinhamento de expectativas. O alinhamento de expectativas é fundamental, fundamental para a gente ter sucesso com o paciente. Terceiro passo, ainda com a família, envolva a família na sessão, traga ela para dentro do consultório, para ela ver como funciona uma sessão, para ela participar. Traga desafios para ela também, porque não é trazer a família para o consultório só para falar do paciente, ou só para reclamar disso, ou para a mãe reclamar daquilo, ou para o pai reclamar daquilo. Não, traga a família, envolva no teu plano de avaliação, de intervenção, seja o plano que você está desenvolvendo nesse momento. O quarto passo, desenvolva um plano individualizado, um plano de atendimento personalizado para o seu paciente, dentro do seu contexto, dentro, né, da sua família, dentro das questões que são pertinentes para aquele paciente, tá? E assim a gente vai pular para o nosso quinto passo, né? Quinto e último passo de hoje, que é a devolutiva somente no final de cada pacote, porque isso é uma coisa muito importante. A família, lá no alinhamento de expectativas, que acontece quando, cara? Na primeira sessão, a família, lá no alinhamento de expectativas, nós vamos falar para ela o seguinte, que a devolutiva nós vamos dar no final de cada pacote. Por exemplo, o plano de avaliação de 4 a 6 sessões, no final do plano de avaliação, eu darei a devolutiva. No outro pacote, nós vamos fazer 12 sessões, 16 sessões. No final das 16 sessões, eu trago a minha devolutiva. Se precisar mais sessões, a gente vai continuar fazendo, mas a família precisa de um prazo para eu dar as minhas devolutivas. Se é um paciente que não fechou um pacote com número X de sessões, mas ele quer um pacote mensal para renovar todo mês, porque ele quer um tratamento mais longo, é um paciente que precisa de muita intervenção. O que você faz? No final de 4, 6, até 10 sessões, você dá uma devolutiva. Eu gosto de pelo menos 10 sessões. Eu falo para a família, a cada 10 sessões, então a gente senta, faz uma devolutiva para ver o que está acontecendo, o que está para alinhar, para ver se precisa alterar alguma coisa, se está tudo bem ali, se a gente quer criar uma nova expectativa, uma nova demanda. Então é importante a família saber que no final de cada processo ela vai receber a devolutiva, porque isso acalma a família. Isso evita estresse desnecessário, evita ansiedade desnecessária, frustração desnecessária. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia, ela não é Nissin miojo. Ela não é macarrão instantâneo. Você não pega lá e cozinha em 3 minutos e tá pronto. Não, a neuropsicopedagogia, ela é demorada. Ela leva tempo, né? A gente tem que pensar como se fosse ir para academia. Você não vai para academia 2 dias e quer
ter emagrecido 25 quilos. Você vai ter que fazer um plano para aquilo. Da tua meta de 25, você vai dividir lá para pegar uma meta de 5. E aí você vai trabalhar um mês para tentar atingir essa meta de 5. Aí atingiu? Ótimo. O que a gente vai fazer agora para atingir a meta de mais 5? Opa, não atingiu. O que a gente precisa fazer para potencializar, para chegar no primeiro 5, para poder ampliar a meta? Então, a neuropsicopedagogia é assim. E a família, se ela não souber, ela vai achar que é passe de mágica, que é perlim-pim-pim, que chegou ali, a gente fez uma sessão, deu um perlim-pim-pim, um pozinho mágico, e a criança vai estar pronta, não precisa mais voltar. Não é igual o médico, né? Que às vezes está lá, a criança está com resfriado, dá um remédio, melhora, está com uma dor de garganta, toma um xarope, passa, né? A dor de garganta, tosse. Neuropsicopedagogia não é assim. A neuropsicopedagogia, ela é constância, ela exige um tempo, ela exige uma estratégia. Por isso que a gente precisa dar esse alinhamento para a família e dar devolutivas de tempo em tempo. Por exemplo, eu já tive pacientes que eu só parei por conta da pandemia, mas é um paciente que eu atendo há muito tempo e toda semana ele vinha para fazer intervenção. Então, passava ali umas 10, 12 sessões, eu já falava para a mãe, vamos fazer uma devolutiva, ó, deu aqui 10 sessões, vamos ver o que progrediu nessas 10 sessões, o que progrediu nessas 16 sessões, e a gente vai alinhando expectativas. Então, dê a devolutiva. Cara, esse devolutivo é só verbal? Não, pode escrever sim. Eu gosto de escrever, tá? Eu gosto de ter tudo por escrito. Por quê? Porque o que se passa na palavra se perde, o que é oral se perde. Agora, se você tem registro escrito, esse não se perde. Sempre vai estar ali, a família vai poder acompanhar, a família vai poder verificar sempre, 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 tá? Então, vamos a última recapitulação de hoje, uns 5 passos para você conseguir aí conquistar o sucesso no seu atendimento neuropsicopedagógico. Primeiro passo, vamos lá, quem lembra? Primeiro passo, não feche sessões individuais, feche pacotes. Pacote gera compromisso da família. A família vai se comprometer com o processo. Passo número 2. Envolva a família no processo todo, né? Faça um alinhamento de expectativas, envolva a neuropsicopedagogia na casa do paciente, na escola do paciente, crie um círculo, né? Crie ali um ambiente estimulante, estimulador, que vai fazer com que o seu paciente continue o seu atendimento, continue o seu processo de intervenção, mesmo fora da mesmo fora da clínica, mesmo fora do consultório, mesmo fora da sessão. Terceiro passo, envolva a família nas sessões, crie um momento dentro do seu planejamento, do seu plano de atendimento, um momento para a família interagir, pelo menos um momento para que a família venha e interaja, né? Passe ali uma sessão junto, não é uma sessão de conversa, não é uma sessão de desabafo, é uma sessão de intervenção, de estimulação, de desafio, que vai criar, fortalecer vínculos entre, né, o seu paciente e a família. Quarto passo, desenvolva um plano de atendimento específico para cada paciente. Por quê? Para você ter sucesso, você precisa trabalhar na especificidade. Por isso que a neuropsicopedagogia clínica, o seu princípio de atuação é o atendimento individual. Então, a gente precisa desenvolver planejamento personalizado para o nosso paciente. Tudo isso vai auxiliar na construção aí de você atingir o sucesso com o seu paciente. E o quinto passo, dê sempre a devolutiva, dê a devolutiva para a família. Por quê? Porque quando você dá a devolutiva para a família entende o que está acontecendo, entende tudo o que se passou, consegue visualizar, né, todo o trabalho, todo o processo. E isso
faz com que o paciente enxergue, às vezes, o resultado. Porque, às vezes, a família não consegue ver esse sucesso, não consegue ver o resultado. Mas quando ela está comprometida, quando ela está envolvida, quando ela faz parte, quando ela entende, quando ela está alinhada na expectativa e ela sabe o que ela tem que esperar do atendimento neuropsicopedagógico, a devolutiva, ela fecha esse ciclo, né, de sucesso no atendimento. Então, esses são os 5 passos, 5 segredos para você que quer construir atendimentos de sucesso, para você que quer ver o seu paciente e a sua família e a família desses pacientes terem resultados, para você que quer colecionar sorrisos de aprendizagem. Então, nunca se esqueça desses passos, porque eu tenho certeza que com eles você vai conseguir sucesso no seu atendimento e mais, vai construir a sua carreira de maneira sólida, de maneira a se tornar uma autoridade e uma referência aí na sua região. E o melhor de tudo, no meu caso, colecionar sorrisos de aprendizagem, colecionar muitos sorrisos de aprendizagem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses passos, dessas orientações. Eu espero que vocês tenham anotado tudo para colocar em prática aí nos atendimentos de vocês, porque afinal de contas, né, a minha missão, a minha meta aqui com esse canal é movimentar a neuropsicopedagogia, fazer com que cada vez mais e mais profissionais coloquem a neuropsicopedagogia na prática e que a gente possa aí consolidar essa carreira que é tão importante, né, para muitas pessoas que precisam dos benefícios que somente a neuropsicopedagogia nos traz.